Você já ouviu falar sobre os mistérios das Ilhas Flennen? No começo do século passado, 3 guardiões do farol das Ilhas Flennen, na costa oeste da Escócia, desapareceram completamente. A maioria das informações constam das anotações de um faroleiro que estava indo até o farol e encontrou uma verdadeira cena de terror. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo. Se inscreva se for novo por aqui e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia e os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. O farol das Ilhas Flennen fica no ponto mais alto da pequena ilha de Eilean Mor, localizada em um grupo de ilhas chamado Flennen, na costa oeste da Escócia. Esse grupo isolado de ilhas antigas também é conhecido como Sete Caçadores, nome herdado da época medieval. Registros apontam que desde a Idade Média, o local é tido como místico e sagrado por quem navega por seus mares. Na ilha repousam somente o grande farol e uma rústica capela dedicada ao santo São Flannan. No dia 15 de dezembro de 1900, o transatlântico Achel estava passando perto das Ilhas Flennen. A tripulação do navio achou muito estranho o fato do farol estar apagado e eles comunicaram às autoridades. No dia 26 de dezembro de 1900, ao meio-dia, um barco chamado Hesperus atracou na ilha de Eilean Mor para verificar a situação. O Hesperus transportava a equipe do capitão Jim Harvey e o faroleiro Joseph Moore, que ia substituir um dos 3 faroleiros que ficavam como guardiões permanentes do farol. Os 3 guardiões permanentes da ilha eram James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur. Assim que chegaram na ilha, os tripulantes perceberam que tinha algo de errado. Era procedimento padrão que a bandeira estivesse hasteada e que os faroleiros estivessem no cais para receber os tripulantes para ajudar no abastecimento. O capitão Harvey tocou a buzina, mas não obteve resposta. Em seguida, ele lançou um sinalizador, que era um procedimento de emergência, mas mesmo assim não obteve resposta de nenhum dos 3 guardiões. Joseph desembarcou sozinho na ilha e teve uma sensação inexplicável de medo enquanto subia as escadas que levavam ao farol. E ao chegar no farol, ele percebeu que o portão estava trancado e só havia um casaco pendurado do lado de fora. Então ele presumiu que 2 faroleiros estavam dentro da casa e o outro deveria estar em algum outro canto da ilha. Joseph adentrou o farol e ficou ainda mais chocado com o que viu. Tudo parecia bem arrumado e organizado, exceto por uma cadeira que estava caída no chão da cozinha, como se alguém tivesse levantado muito rápido. A mesa da cozinha estava com pratos de comida cheios, intactos, como se os faroleiros tivessem largado a comida repentinamente. E as camas dos faroleiros ainda estavam por fazer. Para deixar a situação ainda mais estranha, o relógio estava travado, marcando 2 horas. As regras de trabalho no farol eram rígidas. Os 3 nunca poderiam sair juntos. Um sempre precisava ficar a postos. Joseph começou a questionar o que poderia ter levado os 3 a abandonarem o posto e por que um deles saiu sem casaco. Afinal, estamos falando de uma ilha costeira que é atingida constantemente por ventos fortes vindo do mar. O capitão James enviou um telegrama informando sobre o desaparecimento dos 3 guardiões para a sede dos faróis e pediu ajuda. O navio Hesperus foi embora e deixou Joseph e mais 3 marinheiros no local para que eles tomassem conta do farol provisoriamente. Enquanto estavam lá, eles começaram a vasculhar e encontraram indícios de um acidente na parte oeste da ilha. Uma caixa gigante havia sido quebrada como se tivesse se desprendido de uma altura muito alta e pesadas grades de ferro maciço estavam espalhadas por toda a parte. E uma pedra que pesava mais de 100 quilos também parecia que havia sido deslocada. A ferrovia ao lado estava danificada, o que mostrava uma possível tentativa frustrada de subir com a caixa, mas nenhum vestígio dos 3 guardiões foi encontrado. Alguns dias depois, o superintendente Robert Mulhert chegou à ilha e deu início à investigação oficial. Mulhert havia recrutado originalmente os 3 desaparecidos e era amigo pessoal deles.
Foi quando Muhert começou a ler o diário de anotações do farol que as coisas começaram a ficar macabras. Nas anotações do diário, relatos bizarros começaram a dar pistas do que teria acontecido ali. No dia 12 de dezembro, o guardião Thomas Marshall registrou ter presenciado os ventos mais fortes que atingiram a ilha em 20 anos. Thomas também deixou registrado o comportamento estranho de seus colegas. Segundo suas anotações, James, o líder dos guardiões, estava muito quieto nos últimos dias e Donald chorava constantemente. Donald, no entanto, era conhecido por ser um faroleiro durão e brigão, do tipo que não chora ou demonstra qualquer outro sinal de fraqueza. Thomas também relata que os três sentiam uma sensação de pavor e rezaram por dias para a tempestade passar. O último registro do diário, do dia 15 de dezembro, dizia que a tempestade havia passado e que o mar estava extremamente calmo. O problema das anotações do Diário do Farol é que eles não batiam com a realidade meteorológica da região, porque não ocorreu nenhuma tempestade naqueles dias. Além disso, o superintendente sentiu que aquelas ações eram muito diferentes das condutas profissionais dos três guardiões. O relatório oficial do superintendente Robert concluiu o acidente de trabalho e o desaparecimento dos corpos pela ação do mar. A partir daí, a notícia do desaparecimento dos faroleiros e os registros macabros no diário começaram a correr e surgiram especulações de algo sobrenatural. Como poderia ser um simples acidente? Os portões estavam trancados como se os faroleiros nunca tivessem saído da casa do farol. Oficialmente, a conclusão do caso é de que um possível acidente envolvendo a caixa de barras de ferro tirou a vida dos faroleiros. Posteriormente, o nível do mar subiu e levou os corpos. Mas o acidente ocorreu muito acima do nível do mar, que teria que ter subido muito além do normal para ter arrastado os corpos. Também tem a hipótese deles terem sido assassinados em uma possível invasão da ilha por piratas. O problema dessa teoria é que não houve saque de equipamentos ou mantimentos. Estava tudo lá, como sempre esteve, menos os três guardiões. Alguns também diziam na época que os faroleiros foram levados por um lendário navio fantasma que assombra as Ilhas Flennen até hoje. Uma polêmica em volta do caso é que o escritor Mike Dash conduziu uma investigação anos depois e constatou que os registros no Diário do Farol eram falsos. Posteriormente, a história começou a ganhar ares sobrenaturais, com marinheiros alegando que os guardiões foram vítimas de criaturas dos mares. As teorias vão de monstros marinhos até extraterrestres. Muitas dessas teorias sobrenaturais vêm da fama e das lendas da própria região das Ilhas Flennen. A região é rica em lendas de monstros marinhos, sereias e navios fantasmas. São ilhas tão antigas que várias delas são praticamente ruínas de rochas, cheias de entradas e túneis misteriosos. E é um lugar que desperta o medo de tripulações de navios até hoje. E apesar do desaparecimento misterioso, o farol ainda continuou funcionando no mesmo esquema por cerca de 70 anos. No dia 28 de setembro de 1971, o farol foi automatizado e a ilha passou a ser não habitada. O mistério das Ilhas Flennen serviu como fonte de inspiração para diversos autores de livros e filmes, sendo uma referência na cultura pop. Bom, gente, esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Esse caso é muito conhecido de forma superficial porque carece de informações sobre os três faroleiros que desapareceram. E isso continua sendo um grande mistério. E caso você tenha alguma dica de lugares assombrados, deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!